Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel Carvalho e esse é o segundo vídeo sobre a história do cristianismo, dando início aos Atos dos Apóstolos. Depois que Judas morreu, os apóstolos escolheram Matias para substituí-lo. Um tempo depois ocorreu o Festival do Shavuot, ou Pentecoste, que sempre ocorre 50 dias após o Pêssach, que é a Páscoa judaica. Então, como de acordo com a fé cristã, Jesus teria ressuscitado durante a Páscoa, então esse Pentecoste ocorreu 50 dias após a ressurreição de Jesus, né? E judeus de todos os cantos do mundo iam para Jerusalém participar desse festival, né? Então os apóstolos se reuniram ali e segundo a narrativa de Atos, o Espírito Santo teria descido sobre eles e eles começaram a falar. E lá tinha medos, partas, gente da Mesopotâmia, Egito, Líbia, Capadócia, Ponto, Roma, e todos escutaram eles falando em suas próprias línguas. Então Pedro se vira para a multidão e anuncia que Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, é o Cristo, o Messias, que foi enviado por Deus. Então ele consegue converter aí diversas pessoas ali, batiza, né? E eles começam a anunciar o Evangelho, que significa boas novas, ali por Jerusalém, né? E essa comunidade ali, né? Todos compartilhavam seus bens e repartiam entre todos igualmente, né? Então não havia necessitados, né? Barnabé, né? Era um homem do Chipre que teria vendido, tinha um campo, ele vendeu e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, e esse dinheiro era repartido entre todos igualmente, né? E os líderes religiosos não sabiam o que fazer, né? Com esse movimento crescente, né? Se prendiam eles, só que poderia gerar muita revolta porque eles tinham muitos seguidores, né? Eles chegaram a prender Pedro e João, né? Pedro teria dito: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, né? Depois eles foram soltos, né? Então o Gamaliel dá um conselho para ele. Gamaliel era um fariseu aí respeitadíssimo ali, né? Eu dou o exemplo de Judas da Galileia e Teudas, né? Que eram líderes aí de movimento, né? E que depois que eles morreram, o seu movimento se dispersou. Então ele diz para deixarem esses homens livres, né? Por quê? Se o que eles defendem é coisa de homens, então logo eles se frustrarão. Mas se o que eles fazem for obra de Deus, então vocês não têm como impedirem. Vocês podem estar lutando contra a vontade de Deus, né? E os discípulos continuaram então anunciando o evangelho ali, né, na região de Jerusalém, até que Estevão, né, um dos discípulos, né, foi capturado, né, e preso. Ele é julgado, né, no seu julgamento ele teria dado um longo discurso, né, até que ele diz, né, os seus antepassados mataram os profetas. Assim como os seus antepassados, vocês também mataram o justo, a quem os profetas anunciaram. Então os fariseus eles se revoltaram e apedrejaram ele até a morte, né? E ali estava presente um fariseu que se tornaria muito importante na história do cristianismo, né? Saulo, que é mais conhecido como Paulo de Tarso. Com a morte de Estevão, começa uma onda de perseguições ali em Jerusalém, né? O Saulo ia de em casa, né, prendendo pessoas ali, né? Então eles começam a se dispersar ali para regiões da Samaria, né? Anuncia o evangelho ali na Samaria, né? Onde Pedro teria confrontado um sujeito chamado Simão Mago, né? Depois, né, nessa mesma época, um centurião romano chamado Cornélio manda chamar Pedro. E Pedro vai até a casa de Cornélio, onde estava ele, sua família e seus amigos. E Pedro anuncia o evangelho para eles e batizam eles, né? Isso é muito importante porque Cornélio, sua família e seus amigos são os primeiros gentios a se converterem, né? Os gentios são os não-judeus. Então, a partir daí, o evangelho passa a abranger não só os judeus,
como também os gentios, né, os não-judeus, né? E a perseguição continuava, né? Saulo foi até Damasco procurando matar os seguidores de Jesus lá, né? Então, quando ele estava indo para Damasco, ele teria visto o clarão de luz, né? E uma voz dizendo: Saulo, por que me persegue? E quem és tu? Quem é você? Saulo disse: sou eu, Jesus, ao quem você persegue. Então ele teria ficado com esse clarão de luz, fez Saulo ficar 3 dias cegos, né? E um dos discípulos de Jesus, chamado Ananias, vai até ele, né? E anuncia o evangelho para ele, né? Batiza ele, né? Então Saulo, que até então era um dos perseguidores, agora passa a ser um dos seguidores de Jesus, né? Depois de um bom tempo, Saulo também começa a anunciar o evangelho ali em Damasco, né? Muita gente ainda ficava desconfiada, né? Porque até então ele era um dos perseguidores, mais ferozes perseguidores, né? Depois Barnabé leva ele até Jerusalém, apresenta eles para os discípulos, ele anuncia o evangelho ali em Jerusalém, né? Depois, né? E com isso, eles vão se dispersando ainda mais, né? Para as regiões do Chipre, da Fenícia, da Antioquia da Síria, né? Barnabé leva Saulo até a Antioquia, né? Ele fica lá um bom tempo, né? Cresce muito a comunidade dos seguidores de Jesus, cresce muito ali, né? E ali é muito importante porque na Antioquia é a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, né? Nessa época, né, também, né, o reino da Judéia, quem reinava ali era Herodes Agripa, né? Nessa época, depois que o Filipe morreu, o Herodes Agripa era neto do Herodes o Grande, né? Ele herdou as regiões ali de Filipe, a tetrarquia de Filipe, né? Se torna rei, né? Depois Calígula remove o Herodes Antipas do cargo, acusando ele de traição. Então, o Agripa aumenta, né, o seu reino, né? E logo depois, Cláudio cede a ele também as regiões da Judéia, né? Então ele passa a controlar, reinar sobre todas as regiões, né, que o seu avô Herodes o Grande reinava, da Judéia, Galiléia, né, etc. E o Herodes Agripa, né, manda matar o Tiago, filho de Zebedeu, né, o irmão de João, né, manda decapitar ele, né. Pouco tempo depois o Herodes Agripa também morre, né. Um tempo depois, Saulo, que agora passa a ser chamado pelo seu nome romano, que é Paulo, né? Ele tinha duplas cidadanias, né? Uma judaica e outra romana, né? Ele dá início à sua primeira viagem, né? Ele sai da Antioquia junto com Barnabé e João Marcos e vai anunciar o evangelho ali no Chipre, né? Ele vai primeiro em Salamina, no Chipre, anuncia o evangelho nas sinagogas, depois vai lá para Pafos, né? Anuncia ali também, né? Depois do Chipre, ele vai até a Ásia Menor, ali na atual Turquia, né? Na Anatólia, né? E lá, João Marcos decide abandonar eles, né? João Marcos volta para Jerusalém, né? E Paulo fica bastante chateado, né? Por João Marcos ter abandonado eles. De lá, eles vão até a Antioquia da Pisídia, né? Que é diferente da Antioquia da Síria, né? É uma outra cidade, ali na região da Galácia, né? Lá eles anunciam o evangelho nas sinagogas, né? Muita gente o aceitam, né? Alguns judeus também aceitam, outros ficam contra eles, né? De lá eles vão até Icônio, né? E a mesma coisa, eles vão sempre primeiro nas sinagogas, né? Anunciar aos judeus, depois aos gentios, né? E também muitos judeus começam a ficar contra eles, né? Muitos até aceitam, outros gentios também aceitam, né? Muitos começam a perseguir eles lá. De lá eles fogem até Listra, né? Lá em Listra eles começam a fazer muitos sinais e os gentios de lá começam a confundir ele, achando que eles eram deuses, né? Achando que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes. Começam a idolatrar ele, eles dizem que não, que eles são apenas seres humanos, né? E com isso muitos judeus que vieram de Icônio, Listra, né? Vão até atrás deles lá, né? Começam apedrejar eles, né? Expulsar eles da cidade, vão arrastando eles para fora da cidade, né? Eles só deixam ele largado aí, achando que eles tinham morrido, né?
Então, só que Paulo e Barnabé se levantaram e foram até Derbe. Lá em Derbe, né, eles anunciam o evangelho também. Muitas pessoas se convertem ali, né? Ali não houve perseguição. E o que eles fazem? Depois de Derbe, eles voltam todas as cidades da Galácia, né, que eles tinham ido antes, né? Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, né? Vai fortalecendo o cristianismo ali, né? Muitas pessoas vão se convertendo, formando igreja ali, né? Anunciando o evangelho ali. De lá eles voltam para Perges, né? De Perges eles retornam para onde vieram, né? Lá na Antioquia da Síria. Algum tempo, né? Lá na Antioquia, muitos dos que vieram ali da Judéia, muitos judeus cristãos, né? Que eram cristãos que vieram da Judéia, né? Começam a ensinar para os gentios, né? Que lá na Antioquia, que os gentios deveriam fazer a circuncisão. A circuncisão, né, era o que simbolizava a aliança de Deus com o povo judeu, né? Todo judeu é circuncidado. Então, esses judeus começaram a dizer que os gentios, né, que se converteram ao cristianismo também deveriam ser circuncidados e observar a Torá, né, a lei de Moisés. Então, tem uma série de discussões ali, né? Então eles vão, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém se reunir com Pedro, né? Com Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Também chamado Tiago o Justo, que era o líder da igreja de Jerusalém. E eles se reúnem para decidir se os gentios deveriam fazer a circuncisão, observar a Torá, a lei de Moisés, ou não. Então Pedro diz, né, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Não vê diferença entre nós e eles. O Tiago, irmão de Jesus, né? Então decide que os gentios deveriam apenas fazer 4 coisas, né? Não consumir animais oferecidos a ídolos, não consumir sangue, não consumir carne de animais que foram estrangulados e não praticar imoralidade sexual, né? Então os gentios não precisavam fazer a circuncisão, né? Então Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. Algum tempo por volta aí desse período, né, que Paulo teria escrito a Epístola aos Gálatas, né? E nessa epístola ele diz que uma vez Pedro foi para Antioquia, né, e sentou-se com os gentios, né? Aí vieram muitos judeus, né, da igreja de Tiago, né? E ele não queria causar muito incômodo, ele não parou de se sentar na mesa com os gentios e foi sentar com esses judeus, né? E Paulo acusou ele de hipocrisia, né? Que ele estava fazendo distinção entre judeus e cristãos e gentios, né? Paulo teria rolado um atrito aí entre Paulo e Pedro, né? Um tempo depois, Paulo dá início então à sua segunda viagem, né? Barnabé queria levar o João Marcos, né? Só que Paulo não queria que João Marcos fosse, porque ele abandonou os dois lá na primeira viagem, né? Então, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, né? Então eles tomaram caminhos diferentes, né? Paulo resolveu levar Silas nessa viagem. Ele sai lá da Antioquia e volta para a região da Galácia, onde ele foi na primeira vez. Visita todas as cidades, né? Lá ele conhece Timóteo, né, que passa a acompanhar ele. Então ele vai visitando todas as cidades onde ele foi na primeira vez. Depois ele vai lá para Troades. Em Troades ele conhece um médico chamado Lucas, né, e qual seria o autor aí de um dos evangelhos também do livro de Atos dos Apóstolos, né. Então de Troades ele vai para a Grécia, para a região da Macedônia, né. Lá na região da Macedônia ele vai para a cidade de Filipos, né, anuncia o evangelho ali, né? Muitas pessoas acusam eles de tumulto, eles vão presos, açoitados, né? Jogados na prisão, ele consegue converter aí o carcereiro. Depois Paulo diz que tinha cidadania romana, então a pessoa ficou com medo que não podia açoitar quem era cidadão romano, né? Sem julgamento, né? Ele sai de Filipos, vai lá para Tessalônica. Em Tessalônica ele começa a anunciar o evangelho ali, né? Os judeus começaram a perseguir ele, algumas pessoas criam nele, outras não, né? De Tessalônica, ele vai lá para Bereia, né? Na Bereia também, ele começa a anunciar o evangelho na
Bereia, muitos judeus entram em confronto com eles, começam a perseguir eles lá, de lá eles vão lá para Atenas. Da Atenas, ele vê muitos ídolos, né? Muitas pessoas venerando ídolos, estátuas de outros deuses, de vários deuses ali, né? Então ele viu um altar dedicado a um Deus desconhecido. Então ele se vira para a multidão e diz: vejo que vocês são muito religiosos, mas passando por aqui, viram um altar dedicado a um Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu vim anunciar a vocês. Então dá um longo discurso ali, né? Muitas pessoas zombam dele, poucas pessoas creram nele ali, né? Então ele sai bem meio frustrado ali por não conseguir converter muitas pessoas ali. Ele vai lá para Corinto, né? Onde ele conhece lá Áquila e Priscila, né? Ele passa um bom tempo em Corinto ali, fica cerca de 18 meses, né? Ali que ele teria escrito suas epístolas, né? Suas 2 epístolas aos Tessalonicenses, né? Onde ele tinha visitado um pouco antes, né? Depois de passar esses 18 meses, né? Ele vai lá para Éfeso, de Éfeso ele vai para lá para Cesareia, da Cesareia ele vai para Jerusalém, sai da igreja lá de Jerusalém e volta para Antioquia. Não muito tempo depois, Paulo inicia sua terceira viagem. Então ele sai lá da Antioquia e visita mais uma vez todas as igrejas ali da Galácia, né? Ele passa ali por todas essas cidades, né? Visita novamente as cidades da Galácia, passa pela Frígia, de lá ele vai para Éfeso. Em Éfeso ele fica 3 anos, né? Ele conhece pessoas ali que só conheciam o batismo de João, né? Então batiza essas pessoas em nome de Jesus, né? Ele aluga a escola de Tirano, né? E fica muito tempo ali ensinando lá, né? Nessa época ele teria escrito a sua primeira epístola aos Coríntios, né? E também converteu muita gente ali que fazia magia, dessas pessoas queimaram os seus livros, né? Ocorreu uma grande queima de livros ali, né? E nessa época também o Ourives, né, ficou revoltado com Paulo porque viu seus lucros, né, de vendas, né, a venda de estátuas da deusa Diana caírem, né, as pessoas pararam de comprar essas estátuas por conta da pregação de Paulo, né. Vale lembrar que em Éfeso que ficava o templo de Artemis, né, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né. Artemis é o equivalente grego à deusa romana Diana, né. Então esse Euripides se revoltou, insuflou aí uma multidão, né. Um monte de gente começou, rolou um tumulto ali, as pessoas começaram a gritar: salva a Diana dos Éfesos, salva a Diana dos Éfesos, né, contra Paulo, né. Depois disso, Paulo então foi lá para Macedônia, né, onde ele tinha ido na sua segunda viagem, né, Filipos, Tessalônica, Bereia, né, e nessa época ele teria escrito a sua segunda epístola aos Coríntios, né. Depois ele vai para Corinto, né, lá em Corinto, né, fica um tempo em Corinto, lá em Corinto que ele teria escrito a sua epístola aos Romanos, né, onde ele diz que a salvação não vem pelas obras e sim pela fé, né. Depois de Corinto ele vai para Troade, Mileto, passa pela Cesareia e vai até Jerusalém. Depois que Paulo chega em Jerusalém, ele acaba sendo preso, né. Os líderes judeus ali acusaram ele de estar incitando os judeus a abandonarem a lei de Moisés, né? Então ele ficar na prisão em Cesareia. Lá em Cesareia fica cerca de 2 anos. E ele sabia, né, que os judeus queriam armar um plano ali para matar ele, né? Então ele acaba apelando a César. Ele pede para ser julgado por César. Como ele tinha cidadania romana, ele tinha esse direito de ser julgado por César. Porque se ele for julgado pelos judeus, ele acabaria sendo morto. Então se inicia a viagem de Paulo para Roma, né? O navio, né, leva ele, né, como prisioneiro. Esse navio aí acaba pegando uma tempestade, eles ficam à deriva aí no mar, né? O navio acaba encalhando ali próximo à praia, né? Ele tem que se jogar no mar para nadar em direção à praia para poder sobreviver, né? Então ele nada até a praia, né? A praia estavam na ilha de Malta, né? Lá em Malta ele acabou sendo picado por uma cobra, né? Depois ele vai lá de Malta, ele vai para Roma, onde ele fica em prisão domiciliar, né? Vigiado por um guarda. Ali ele podia receber visitas, então vai anunciando o evangelho ali em Roma, né? De dentro de sua casa, né?
ali que ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão, né? Só que o que acontece? Naquela época, o Império Romano não tinha interesse em perseguir os cristãos ainda, né? Toda a perseguição que tinha ocorrido até então vinha majoritariamente pelos judeus, né? Os judeus que tinham interesse em perseguir os cristãos. Tanto que foi nessa época aí, mais ou menos, que Tiago, irmão de Jesus, foi morto, apedrejado, né? Pelos líderes judeus lá de Jerusalém, né? Então, César acaba absolvendo ele, né? Então ele continua ali anunciando o evangelho, né? Nesse tempo ele teria escrito as epístolas para Timóteo e Tito ali, né? E, segundo a tradição ali, Paulo e Pedro teriam fundado a igreja de Roma. E nessa mesma época também Marcos teria ido até Alexandria, no Egito, né? Fundado a igreja de Alexandria, né? Alexandria é uma cidade muito importante aí para o povo judeu, né? É lá que 70 escribas traduziram as escrituras para o grego, chamado de Septuaginta. Lá viveu o grande pensador Filo de Alexandria, né? Que teria conciliado aí a religião judaica com a filosofia grega, né? Unindo Platão e Moisés, né? Então Alexandria era bem importante ali, né? E ali se formam as 4 grandes sedes ali daquele período, né? Jerusalém, Antioquia, Roma e Alexandria, né? E o que acontece? Depois disso, né, houve um incêndio em Roma, né, nos tempos do imperador Nero. E muita gente culpava o Nero pelo incêndio, né? Diziam que ele estava tocando música enquanto Roma pegava fogo, né? Então ele precisava de um bode expiatório para ele botar a culpa, né? Ele viu que os bares ali onde tinha os cristãos não foi atingido pelo incêndio, né? Sabia que os cristãos eram uma minoria, um grupo que não participava das festas romanas, né? Era um grupo com as ideias bem exóticas aí, né? Considerado bem exótica da visão, do ponto de vista dos romanos, né? Então ele bota a culpa nos cristãos, né? Usa os cristãos como bode expiatório. Então começa uma perseguição ali em Roma contra os cristãos. Os cristãos são jogados para ser devorados por leões, né? São feitos aí como tocha humana para iluminar durante a noite, né? Foi uma perseguição aí bem pesada. Nessa época aí que Paulo foi preso mais uma vez, né? Nesse período ele teria escrito a sua epístola, a segunda epístola a Timóteo, né? Em um tom já de despedida, assim, já bem velho, né? No total foram 13 epístolas atribuídas a ele, né? Embora estudos acadêmicos aponte que apenas 7 dessas epístolas são autênticas, né? Mas então depois Paulo é condenado, ele é decapitado ali em Roma, né? Ele morre ali. E também Pedro, né? Pedro é condenado à crucificação, né? Só que Pedro não se diz a tradição que Pedro não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Depois de Nero, né, houve um outro imperador que também perseguiu os cristãos, né? O Domiciano, né? Até por uma questão um pouco diferente da de Nero, né? O Domiciano era bem autoritário, exigia adoração, né? Queria ser adorado como Deus, como os cristãos não veneravam César, né? Os cristãos eram meio exóticos, né? Do ponto de vista do romano, né? Como eu falei, né? Eles eram chamados de ateus, né? Porque adoravam um Deus invisível, não tinha templos, não tinha estátuas. Os romanos chamavam eles de ateus, né? E também associava eles com canibalismo, né? Os cristãos reuniam em casas ali na cerimônia da ceia, comiam carne e o sangue de Cristo, então associaram eles com canibalismo, né? Mas Domiciano começa a perseguir os cristãos ali. Nesse mesmo período é que o apóstolo João teria sido preso, né? Lá na prisão de Patmos, né? E lá que ele teria escrito o livro do Apocalipse, né? Deu um tempo depois, o João sai da prisão, ele vai morrer lá em Éfeso, já bem velho, né? De velhice, né? Ele é o único dos apóstolos que morreu de morte natural, né? Ele foi o último dos apóstolos a morrer.
Então, com a morte do apóstolo João, tem fim a era apostólica e o início da era dos pais da igreja, chamada de patrística. Nessa época surgiram certas seitas aí dentro do cristianismo, né? Ainda tinham aquelas seitas judaizantes, né? Que defendiam a observação da Torá, né? Da lei de Moisés, faziam circuncisão, guardavam sábado, né? Como, por exemplo, os ebionitas. Os ebionitas acreditavam que Jesus é o Messias, mas negavam a sua divindade, né? Eles acreditam que ele nasceu de forma natural, né? Ele não nasceu de uma virgem, né? Eles tinham uma forte rejeição aí pelo apóstolo Paulo, eles rejeitavam Paulo, né? Aí tinha outras seitas judaizantes, como os eucasitas, os nazarenos, né? Entre outros, né? Tinha também os gnósticos. Os gnósticos eram muito influenciados pelo platonismo, né? Pelas ideias de Platão, né? Eles viam o mundo material, né, como ruim, né? Eles achavam que o mundo material foi criado por uma divindade inferior chamada de demiurgo, né? Então essas ideias aí de pensadores como Marcião de Sinop, Valentim, adentraram dentro do cristianismo, né? Eles defendiam que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então o Deus do Antigo Testamento era inferior, enquanto o Deus do Novo Testamento era a divindade superior, né? Eles defendiam também a ideia do docetismo, que Jesus era puramente espírito, não tinha corpo físico. Ele apenas aparentava, né? Então tudo era como se fosse uma ilusão, ele era apenas espírito, né? E eu só defendi o Evangelho de Lucas com as partes alteradas, né? E algumas cartas de Paulo, né? Tinha também os montanistas. Os montanistas defendiam que o Montano, né, o pensador Montano, era um profeta, né? Que a revelação continuava, né? Ela não encerrava no tempo dos apóstolos, como era defendido pelos bispos da igreja, né? Montano rejeitava a autoridade dos bispos da igreja, né? Aí nessa mesma época, essas ideias, né, foram condenadas como sendo heresias, né, pelos pais da igreja, né? Aí nessa época surgiram os pais da igreja, né, como Clemente de Roma, né, que foi o terceiro bispo de Roma, né, ter escrito uma carta aí aos Coríntios, né, na igreja de Corinto, né, lá em Corinto, onde Paulo teria ficado 18 meses, né. O Clemente de Roma, ele morreu, ele foi martirizado, né, quando foi lançado de um barco com a pedra amarrada no pescoço. O outro é o Inácio de Antioquia, né, que foi o terceiro bispo de Antioquia, né. Ele teria escrito em torno de 6 cartas para outras igrejas, né, e uma carta para Policarpo, né. O Inácio de Antioquia é famoso por ser o primeiro a utilizar o termo Igreja Católica, né, a Igreja Universal, que abrangia todos os cristãos, né. Ele foi martirizado, ele morreu, né, em Roma, né, ele foi lançado às feras, ele teria sido lançado às feras. Tanto o Clemente como o Inácio foram martirizados e morreram no período do imperador Trajano, né. Outro pai da igreja importante foi o Policarpo, né. Policarpo de Esmirna, né, ele nasceu em Esmirna, ali, que é uma cidade que fica ali na Ásia Menor, né, na atual Turquia, né. Ele teria sido discípulo do apóstolo João, né, aprendeu com o apóstolo João, né. O martírio dele ficou bastante conhecido aí, né, que ele mandaram ele negar a Cristo e defender juramento a César. E ele disse: eu sirvo a Cristo há 86 anos, ele nunca me fez mal nenhum. Como eu vou blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então ele foi condenado à morte na fogueira, né? Outro pai da igreja bem importante foi o Justino o Mártir, né? Naquela época, né, o cristianismo cresceu bastante para a parte oriental, né, do Império Romano. Aquela região toda era muito influenciada aí pela cultura grega, falava a língua grega, né? Então existia muita discussão dentro do cristianismo se os cristãos deviam aceitar a filosofia grega, né? Pensadores como Platão, Aristóteles, os estoicos, né? Filósofos respeitadíssimos, né? Bastante influentes,
ou se os cristãos deveriam rejeitar a filosofia grega, já que é uma filosofia de uma cultura idólatra, né? Eles poderiam cair em idolatria, né? Justino Mártir, né, foi o grande defensor da união do cristianismo com a filosofia grega, né? Ele acreditava que Cristo era o Logos, né, de como muitos filósofos falavam. Logos é essa ordem racional que organiza todas as coisas, né? E Cristo é o Logos que se fez carne, como está escrito no Evangelho de João, né? Ele dizia que Sócrates era cristão antes de Cristo, né? Porque ele vivia de acordo com a razão, né? Com Logos, né? Ele também foi martirizado aí, foi decapitado, né? Nas perseguições do Império Romano, né? Outro pai da igreja importante, Irineu de Lyon, né? Ele nasceu em Esmirna, né? E foi discípulo do Policarpo, né? Depois ele se tornou bispo lá em Lyon, né? Na Gália, na atual França, né? E muitas das obras dele se dedicou muito a combater as chamadas de heresias, né? Principalmente o gnosticismo, né? Ele escreveu contra as heresias, né? A obra dele, né? Os gnósticos defendiam que Jesus tinha uns ensinamentos secretos, né? Ele dizia que não, que tudo foi revelado aos apóstolos, né? Que ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, né? Então ele tinha maior autoridade, né, sobre isso. Tinha também o Tertuliano, né? Tertuliano de Cartago, ali no norte da África, né? O Tertuliano já rejeitava a filosofia grega, não via com bons olhos, né? Achava que Jerusalém e Atenas não tinham nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele foi o primeiro cristão a utilizar o termo trindade, né? Para se referir ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Diziam que são três pessoas de uma única substância, né? No final da vida ele acabou se tornando um montanista, né? Outro pensador importante foi o Clemente de Alexandria, né? Ele também defendia bastante aí a filosofia grega, né? Ele acreditava que muita coisa nas escrituras era alegóricas, né? Então a criação de Gênesis não era literal, né? Era uma alegoria, que Deus criou o mundo em 6 dias, né? Isso é alegórico na visão do Clemente de Alexandria. E também foi mestre, né, de outro pai da igreja bem importante, que foi o Orígenes de Alexandria, né? O pai dele foi martirizado, né? Escreveu muitas obras, né? Divulgou várias ideias. Ele era o pensador mais importante aí do segundo século, né? Ele tinha muita influência também do platonismo, né? Defendia a ideia que a alma, né, antecede o corpo, a alma foi criada bem antes, né, de encarnar no corpo. Vai ver que muitas das ideias dele, apesar dele ter muita importância, muitas das ideias dele também foram condenadas como heresia, né? Com a ideia do apocatástase, né? E no final dos tempos tudo se voltaria para Deus, né? Tudo se uniria a Deus, até mesmo os condenados, os demônios, né? Outra ideia que foi condenada como heresia, né? Também defendia, né, que a subordinação, né? Que o Filho, o Espírito Santo, era subordinado ao Pai, né? Então o Pai era superior, né? Não, que também futuramente viria a ser condenado à heresia. Então, essa foi a segunda parte aí sobre a história do cristianismo, né? Na terceira parte eu vou falar sobre Constantino, sobre o Concílio de Nicéia, né? Como Roma deixou de perseguir os cristãos para se tornar um império cristão, né? Então é isso. Adeus, até logo.